Tudo bem, ótimo. Pessoal, o que a gente vai ver agora? A gente vai ver como que nós fazemos soma e subtração. Ou seja, conta de mais e de menos, só que é com frações, ok? Primeiro, vamos lembrar, toda fração, vou fazer aqui um exemplo, 7 décimos, por exemplo, né? Temos uma fração. Vocês lembram os nomes dos caras o que está em cima e o que está de baixo? O de cima é o numerador. Numerador. E o de baixo chama denominador. Ok? Denominador. Beleza. Então, olha só. O primeiro tipo de soma e subtração de continha de mais e de menos que nós iremos fazer são com denominadores iguais, tá? Então, olha só. Nesse caso aqui, na letra A, se eu tenho os denominadores, 3 14avos mais 4 14avos. Então, eu tenho uma soma de frações e os denominadores são iguais. Beleza. Nesse tipo de situação é super simples, super moleza, super tranquilo. Só que tem que tomar cuidado para não confundir. O que nós vamos fazer? A gente copia o de baixo, copia, certo? E soma os de cima, certo? Olha lá. Copia o de baixo e soma os de cima. Quanto dá 3 mais 4? 7. Então, esse daqui vai dar 7 14avos. Beleza. Acabou por aí? Por quê? Porque você perguntou, né? Então deve ter mais alguma coisa. Lembra que toda fração a gente precisa o quê? Simplificar, quando for o caso, tá? Tanto o 7 quanto o 14 estão na tabuada de quem? Do 7. Então eu posso dividir em cima e embaixo por quanto? Por 7. 7 dividido por 7 dá 1, beleza. 14 dividido por 7 dá 2, né? 2. Certo? Então, beleza? Então, a resposta final é meio. Dá para simplificar mais? Não, então para por aí. Difícil? Tranquilo. Vamos lá. Mais um caso. O que eu faço? Qual que é o processo? Copio de baixo. Beleza. E somos de cima. Quanto dá 5 mais 3? 8. Certo? Beleza. Ó, mesmo caso. Ó, dá para simplificar também. Como que vai ficar? Tanto 8 quanto 16 são na tabuada de quem? Do próprio 8, né? Então, divide em cima por 8, divide embaixo por 8. 8 dividido por 8 dá? 1. 16 dividido por 8 dá? Ixi, o mesmo resultado. Tem problema. Tranquilo? Professor, e quando for menos, procedimento é igual. Eu copio de baixo, só que agora eu vou subtrair em vez de somar. Então, como vai ficar? Primeira coisa eu faço é copio de baixo, ok? E aí eu faço e subtraio os de cima. Quanto dá 10 menos 5? 5, beleza. 5 17avos. Dá para simplificar essa fração? Não, né? Então eu paro por aqui. Difícil isso? Tranquilo, né? Beleza, professor. Tudo bem aí, Murilo? Tudo jóia? Ah, saiu aí, mas já você... Pera aí, já a gente... Só encosta aí no... Ó, vamos lá. E quando... Posso apagar aqui o numerador e o denominador? Vocês lembram dos nomes, né? Beleza. Pessoal, e quando for... Deixa eu girar. Vamos girar aqui. Aí. E quando for com denominadores diferentes, o que a gente faz, pessoal? Agora é um pouquinho diferente. Cuidado, tá? O que a gente tem que fazer? Eu vou até colocar depois eu vou pôr um resumo para vocês com passo a passo, tá? Mas aqui é só para a gente entender o processo inicial. O que a gente vai fazer, pessoal? A primeira coisa, os denominadores são iguais ou são diferentes?
São diferentes. Então, eu tenho que tirar o MMC dos denominadores, tá? O MMC é entre 6 e 5. Esse aqui é bem simples, né? Vocês lembram? Qual que é o menor múltiplo que está na tabuada do 6 e do 5 ao mesmo tempo? O menor número que está na tabuada do 6 e do 5 ao mesmo tempo? Não. Lembra, não é os divisores, é o múltiplo. É o 30, né? Se eu fizesse aqui, ó, dá para dividir por 2, aqui fica 3, aqui fica 5. Dá para dividir por 3, aqui fica 1, aqui fica 5. Dá para dividir por 5, aqui fica 1 e aqui fica 1. O que eu faço aqui? Multiplico esses caras, né? 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 5 dá 30, né? Lembra de uma coisa? Que o 6 e o 5, eles são eles são primos em comum, né? Eles não têm divisores em comum. Quando eles são primos em comum, oi? Do que? Do MMC? Não, agora eu me confundi. Para fazer, lembra, qual que é a diferença do MMC e do MDC? O MMC, a gente tem que dividir ou um ou o outro, né? Certo? Lembrou? Lembrou? E o MDC tem que dividir os dois ao mesmo tempo, tá? E o MMC é 30. Então vamos lá. Agora o que eu faço, pessoal? Ó, tem duas frações. Então eu ponho 2 tracinhos assim. Quem que vai ser o novo denominador? É o MMC que eu encontrei. Então eu vou colocar o 30 aqui e o 30 aqui, ó. Beleza. Agora olha só, agora que vem o diferente. Presta atenção, ó lá. Presta atenção que é diferente. Qual que é o passo a passo que eu vou fazer? Como eu falei, depois eu vou colocar o passo a passo. Aqui é só pra gente entender. Eu vou pegar esse 30, eu vou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Certo? Divide pelo de baixo. Vou fazer aqui com outra cor, ó. Divido pelo de baixo e faz o quê? Multiplica pelo de cima. Vamos fazer junto pra gente ver se a gente entendeu? 30 dividido por 6 dá 5 vezes 1. Então aqui eu vou colocar 5, beleza. Agora eu faço com azul, ó. 30 dividido por 5, 6 vezes 2, 12. Entenderam o procedimento? Tira o MMC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Agora, olha só, o que eu tenho aqui? Eu tenho igual o caso anterior, né? Os denominadores ficaram iguais. O que eu faço? Copio de baixo. 5 mais 12 dá? Quanto? 17, certo? 17. Tranquilo? Pessoal, pra gente treinar, a gente vai fazer os exercícios, copiar tudo, né? Fazer os exercícios da página 405, exercício 9.